Olá, todos sejam bem-vindos ao nosso encontro de catequese em casa e com a família. E neste primeiro domingo, celebraremos a vocação sacerdotal e a proclamação do dia é de São Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Então, nós estamos no mês de agosto e esse mês para nós é dedicado às vocações. Como o Dani já disse, nesse primeiro domingo nós vamos celebrar a vocação sacerdotal. Fiquem conosco, acompanhem nossos vídeos que nós vamos falar um pouquinho a cada semana sobre cada vocação que nós temos. Fiquem atentos ao grupo, depois do vídeo vamos estar postando as atividades para vocês fazerem. Manda um retorno pra gente, tá bom? Estamos esperando vocês falarem o que estão achando das atividades, o que estão fazendo, ok? E vamos ao vídeo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou as bênçãos. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 2 cestos cheios. E aos que haviam comido, eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, catequistas e catequizandos, esta mensagem que Jesus nos traz nesse dia, ela nos dá 2 lições muito especiais. A primeira, ter compaixão, e a segunda, a partilhar. Então é muito importante que aprendamos de Jesus, nosso mestre, que possamos partilhar os bens que nós temos. A partir do exemplo dos discípulos, eles partilharam o pão e ao mesmo tempo foi saciado toda aquela multidão. E é esse o convite de Jesus, para que cada um de nós possamos também partilhar os dons que recebemos de Deus. Hoje, em que celebramos o Dia do Padre, vamos nas nossas comunidades, paróquias e regiões que tem os nossos padres que nos atendem, que eles possam ser sempre esse sinal, de serviço. E a gente agradece muito pelo sim que cada um deu nesta grande missão. Mas gostaria de deixar apenas uma consideração a fazer, que todo aquele que segue Jesus Cristo não deixa de viver também as dificuldades, mas também tem muitas alegrias. Então, neste mês que inicia o mês da celebração de agosto das vocações, fica aí o convite, aquele que olha para o seu pároco, dos seus irmãos, para o religioso, para a vocação de ser a família, sintam-se a alegria do chamado. Não desanimem,
mas vale a pena responder por aquilo que Deus chama. E você, meu irmão, já pensou na sua vocação? Olha bem, Deus já te abençoou com seus dons. Você que é catequizante, você pode muito bem também já pensar no que você deseja ser na sua comunidade. Então fica aí a mensagem, que todos fiquem com Deus e um bom mês vocacional para todos. Um grande abraço. Olá, é com alegria que eu, Padre Fernando, venho falar para vocês da Paróquia Divino Espírito Santo, aos catequistas, aos catequizandos, sobre a vocação sacerdotal. Estamos no mês vocacional e vamos tendo na igreja vocações específicas, dentre elas a vocação ao sacerdócio. Todos nós somos vocacionados, somos chamados à vida. O primeiro chamado é a primeira vocação do homem e da mulher, é o chamado à vida. Depois a vocação à santidade, e temos as vocações específicas que nos ajudam a viver melhor esta vida e trilhar o caminho de santidade. Na vocação sacerdotal nós vemos a manifestação da graça de Deus na vida de um homem. Um milagre, um grande milagre acontece porque Deus olha de forma misericordiosa para alguém que não merece, porque é um dom imerecido a vocação sacerdotal, e lhe confia o ministério do seu Filho Jesus Cristo. O sacerdote, pois, é chamado a agir na pessoa de Cristo. Ele que é o bom pastor, o sacerdote por excelência. Somos apenas participantes do ministério dele. Tudo pertence a ele. Agimos conforme a sua vontade, renunciando à família, renunciando aos nossos sonhos, tornando-nos eunucos, celibatários por causa do reino, como lembra Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 12. E também assim podemos perceber que Deus suscita pastores segundo o seu coração. Na catequese, aprendi que o sacerdote é um canal sujo por onde passa a água limpa. Temos as nossas fraquezas, os nossos limites, os nossos cansaços. É preciso compreender que o padre também se cansa, que o padre é frágil, que tem seus limites, que tem suas fraquezas. Mas devemos rezar para que essas fraquezas sejam vencidas, não é? Mas também por esse canal sujo passa a graça de Deus. São José Maria Escrivá, que fundou o Opus Dei, um grande santo da igreja, vai dizer que o sacerdote, seja ele quem for, é um outro Cristo. Por isso, o Papa Francisco nos convida a cultivar a amizade com o sacerdote, a rezar pelo sacerdote. Às vezes passamos tanto tempo criticando o padre que nos esquecemos de rezar pela sua conversão, nos esquecemos de rezar para que ele volte sempre o coração para Deus e trilhe o caminho de santidade. Por isso, convido neste mês vocacional, neste dia que dedicamos, neste período que dedicamos a primeira semana de agosto, à vocação sacerdotal, a rezar pelo ministério, para que os nossos sacerdotes sejam santos, para que como vela se consumam no altar para iluminar a vida das pessoas, para iluminar a vida dos fiéis. Que a graça de Deus habite em vocês de tal maneira que nunca se esqueçam de rezar pelo ministério ordenado, que nunca se esqueçam de rezar pelo sacerdote. Que a Virgem Maria ilumine vocês e que possamos juntos fazer este caminho de vida, rumo à santidade. Deus abençoe a todos.